Iniciando os estudos para a prova 2 de Química, vamos começar com as reações químicas, em que a definição é quando uma ou mais substâncias, os reagentes, se transformam em uma ou mais substâncias novas, os produtos, podendo ser observada na mudança de cor, produção de luz, etc. As leis ponderais são as leis de Lavoisier, em que um sistema fechado, a massa do reagente é igual à massa do produto, e a lei de Proust, em que toda substância apresenta proporção em massa constante na composição. Para balancear uma equação química, deve-se aplicar a lei de conservação da massa. Portanto, o número de átomos de um elemento no reagente deve sempre ser igual ao número de átomos do mesmo elemento. Deve-se seguir 3 regras. A primeira é raciocinar com os elementos que aparecem em uma única substância em cada membro, escolhendo o que possui maior índice. Em segundo, deve-se após escolhido o elemento, transferir os índices de um membro para o outro, utilizando-as como coeficientes. Em terceiro, prosseguir com o mesmo raciocínio até terminar o balanceamento. As reações na química inorgânica são as reações de síntese ou adição, que são aquelas em que duas ou mais reagentes unem-se para formar um único produto. A reação de simples troca ou deslocamento, que nesse caso uma substância química reage com uma composta, originando outra substância simples e outra composta, ou seja, a troca dos ligantes. A reação de decomposição é o contrário da reação anterior, ou seja, uma substância é decomposta em duas ou mais. A reação de dupla troca ocorre quando duas substâncias compostas em que seus elementos ou radicais fazem trocas entre si, formando novas substâncias compostas. E as reações de neutralização ocorrem quando um ácido e uma base reagem, formando sal e água. O conceito de ácido, base e sal pela teoria de Arrhenius. Os ácidos são compostos em que solução aquosa se ionizam, produzindo como íon positivo apenas o cátion hidrogênio. As bases são compostos que em uma solução aquosa sofrem dissociação iônica, liberando como único íon negativo o ânion hidróxido ou hidroxila. Os sais são compostos iônicos que possuem pelo menos um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH negativo, como por exemplo o sal de cozinha. Massa mol e massa molar, as fórmulas. Massa de um átomo é simples e muito pequena. Por exemplo, a massa de um átomo de hidrogênio é 1,673 vezes 10 a menos 24. A massa atômica é a massa determinada quando comparada com 1/12 da massa de um carbono 12. Já a massa molar é a massa em gramas presentes em 6,02 vezes 10 a 23. Esse é o número correspondente a 1 mol. Estequiometria é o estudo das relações quantitativas átomos, moléculas, massa, volume entre as substâncias que participam de uma reação química. Para resolver uma questão de estequiometria, deve-se seguir os 3 passos. Primeiro, conhecer a equação. Segundo, ajustar os coeficientes. E terceiro, montar uma regra de 3, identificando o x, o colocando abaixo da fórmula da substância e retirando da equação os valores para calcular a incógnita. Quando se envolve gases, utiliza a equação de Clapeyron. Essa é uma fórmula matemática utilizada para determinar variáveis que indicam o comportamento de um gás perfeito, utilizando a forma PV-nRT. Os reagentes. Limitante é o que determina o rendimento máximo de produto. Se o reagente limitante acaba, a reação para, mesmo que ainda haja outros reagentes. Utilizando também a fórmula do rendimento teórico, que é a quantidade de produto considerando os reagentes limitantes, que é calculado pelo rendimento real dividido pelo rendimento teórico vezes 100%. Os reagentes em excesso quando está numa quantidade acima da necessária, que é estabelecida pela estequiometria da reação, e, portanto, irá sobrar no final da reação. A termoquímica é uma parte da química que estuda as trocas de calor, ou seja, a transferência da energia envolvida durante as reações químicas. Na termoquímica, as reações químicas que ocorrem durante as trocas de energia, na forma de calor, são divididas em duas, nas reações endotérmicas e exotérmicas. Na reação endotérmica, a reação absorve o calor do meio ambiente, então é uma reação que se mostra fria. Por exemplo, a temperatura do sistema caía de 20 graus e era de 20 graus e foi para menos 9 graus. E aqui embaixo a gente tem um gráfico para demonstrar essa absorção de calor, de energia. No processo exotérmico,
a reação transfere o calor para o meio ambiente, para fora. Ela libera o calor. E uma reação exotérmica se mostra quente, liberando energia. Por exemplo, a combustão da madeira em uma fogueira, que libera a energia na forma de calor, portanto, é uma reação exotérmica. E aqui a gente tem um gráficozinho também para demonstrar essa liberação de calor, liberação de energia. E aí surge uma pergunta que é: da onde que essa energia foi liberada? E aí costuma-se calcular por meio desta fórmula, ΔH é igual a H dos produtos menos o H dos reagentes, que isso se chama variação de entalpia. E para isso usa-se calorímetros, que medem a quantidade de calor liberada em uma reação. A energia já é existente na reação, só que como elas só podem ser num sistema gasoso, que as movimentações das moléculas são muito intensas, é, a energia que está toda contida nessa movimentação desses gases nos reagentes, e quando eles se transformam nos produtos, essa energia é liberada. E aí, tem as características, né? Quando o ΔH é positivo, o sistema ganha calor, e quando o ΔH é negativo, o sistema libera o calor para a vizinhança. E se o ΔH for negativo, isso significa que a reação é exotérmica, porque o calor foi liberado. E o valor, né, da entalpia do resultado dessa continha é menor que a entalpia dos reagentes. A entalpia dos produtos é menor que a entalpia dos reagentes. A entalpia dos produtos é menor que a entalpia dos reagentes. E se o valor do ΔH der positivo, a reação é endotérmica, porque absorveu a energia, então a entalpia dos produtos será maior que a entalpia dos reagentes. O H dos produtos será maior que o H dos reagentes. E pulando aqui mais dentro da termoquímica, agora para a parte de calorimetria. E a calorimetria é parte da termoquímica que estuda as trocas da energia térmica entre os corpos, conhecida como calor. Essa troca ocorre devido a diferença da temperatura entre os corpos em questão. E a gente tem aqui a capacidade calorífica, que é a quantidade de energia para aumentar a temperatura de um objeto em 1 grau ou 1 K. Temos também a capacidade calorífica molar, que é a capacidade calorífica de 1 mol de uma substância, e o calor específico, que é a quantidade de calor que deve ser fornecida a 1 grama de uma substância para aumentar em 1 grau. E a formulazinha mais conhecida é a Q igual a m vezes C vezes ΔT, que é a quantidade de calor, que é igual a massa do corpo vezes o calor específico do corpo, e a variação de temperatura do corpo. A calorimetria define a temperatura de equilíbrio dos corpos e a quantidade de energia térmica para que eles sofram mudanças na temperatura no estado físico. Em calorimetria, a temperatura corresponde a uma grandeza que está associada à agitação das moléculas dos corpos. Já o calor é a troca de energia entre os corpos. E o calor específico ele é muito importante porque esse tipo de calor define a variação térmica da substância a partir do momento em que ela recebe uma determinada quantidade de calor. E ainda na termoquímica a gente tem a parte do equilíbrio químico, que ocorre quando em uma reação reversível a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. E aqui a gente tem um gráficozinho também para representar isso, para ficar mais fácil da gente ver. E ao atingir o equilíbrio, as concentrações dos reagentes e produtos permanecem constantes. Então, quando atinge o equilíbrio químico, a concentração do reagente e do produto permanecem as mesmas. Então, a reação entra em equilíbrio.
E para encontrar esse equilíbrio, a gente tem que encontrar o valor de Kc, que a gente calcula isso como os produtos dividido pelos reagentes. E aqui é uma representação melhor, né, para a gente ver os produtos e os reagentes. E porém a gente tem algumas ressalvas. Sólidos, líquidos e solventes não participam, não conseguem um equilíbrio químico, estão somente no estado gasoso da reação. E a constante varia com a temperatura. A constante de equilíbrio Kc varia com a temperatura. Ainda no equilíbrio químico, a gente temos três variantes aqui: o grau de equilíbrio, o equilíbrio heterogêneo e a direção da reação. No grau de equilíbrio é o que demonstra o rendimento da reação, o quanto a reação rendeu. Então aqui o grau de equilíbrio é calculado pela quantidade de mols de CO que reagiu, dividida pela quantidade inicial de mols. No equilíbrio heterogêneo, o equilíbrio heterogêneo é quando os reagentes e produtos estão em fases diferentes. Então a gente tem o CO2 gasoso e o CO e o CO3 sólidos aqui. Então são duas fases diferentes, gasoso e sólido. E na direção da reação, a gente tem a predominância dos reagentes ou dos produtos, dependendo. Então, valores grandes de K, maiores do que 10 elevado à terceira, o equilíbrio vai favorecer os produtos. Valores intermediários de K, o equilíbrio não favorece os reagentes nem os produtos. E valores pequenos de K, o equilíbrio favorece aos reagentes. E aqui um exemplinho com uma reação e o Kp aqui para demonstrar essa tabelinha aqui em cima. E é isso.